vai ser projetado na tela. Mas abra, por favor, no primeiro livro na primeira carta, de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo de número 6. Hoje eu vou falar sobre o pecado da luxúria. Diga misericórdia, Senhor. Tem nada a ver com luxo. Apesar de parecer que seja uma palavra que se refere a algo luxuoso, pelo contrário, é algo muito danoso, é algo muito ruim. Falamos nesses últimos domingos sobre o pecado da soberba, semana passada o pecado da avareza, e hoje, dando continuidade, nós falaremos sobre o pecado da luxúria. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 18, diz assim a palavra do Senhor: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Espírito da Verdade, nós glorificamos a Santa Trindade nessa hora, que está trabalhando, que está aqui nesse lugar, manifestando sua presença, sua graça e sua misericórdia entre nós. Nós, Senhor, nessa noite nos curvamos diante de Ti, nos rendemos diante da Tua presença, e agora, Senhor, nos rendemos diante da Tua palavra. Essa palavra não é palavra de homens, mas é palavra de Deus, e a reconhecemos assim. E pedimos agora: Deus, abre os nossos olhos. Deus, fala ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, o conhecedor de mentes e corações, venha trazer esta palavra como divisor, como esta espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Fale ao nosso coração nessa noite. Damos-te a liberdade, ó Deus, em nome de Jesus, que essa semente não se perca, que ela não seja roubada, em nome de Jesus, que ela produza os seus frutos nas nossas vidas, como igreja, como povo do Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, princípio, para muita gente esse assunto pode parecer um assunto talvez desnecessário. Ah, pastor, falar sobre isso num culto de domingo à noite. Esse assunto é para muitos ultrapassado. Para muitos um assunto cheio de dogmas. Um assunto que já não se fala mais sobre ele. Irmãos, acho que está dando um pouco de microfonia aqui, sabe? E nós precisamos atentar por algumas razões. Primeira, porque nós vivemos numa sociedade hipersexualizada. Desde as suas propagandas, seus comerciais, seus outdoors. Em todos os âmbitos nós temos uma menção de algo que se refere à sexualidade, e eu posso até chegar a dizer que a sua totalidade de uma maneira distorcida, explorando essa área como fonte de lucro, explorando essa área como fonte de ganância. E aí, irmãos, tem gente que vai aí, enquanto a igreja se omite, muita gente vai ao público defender, apregoar os seus achismos,
muitas vezes não apenas falando, mas demonstrando. Nós vimos aí shows que foram trazidos aí para o Rio de Janeiro e que se explorou com muita abundância essa sexualidade distorcida. Então, irmãos, tratar desse assunto para a igreja não é uma opção, é uma necessidade. E se nós nos omitirmos a falar sobre isso, mas de uma forma baseada, não no que a gente pensa, mas no que a Bíblia coloca como verdade, nós estamos pecando. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, queridos, eu queria só trazer alguns dados. E dentro desses dados, um só é de uma instituição cristã. Para a gente entender que não é um assunto que se deva desprezar. Um assunto que se deva relegar a segundo plano. Vamos tratar dele assim, numa reunião informal. Não, tem que ser de forma pública, tem que ser para toda a igreja. Porque, irmãos, os dados nos alarmam. O primeiro que eu vou trazer aqui é de uma instituição cristã, que é do Jesus Cop. Foi feita uma pesquisa com 13 mil cristãos. Foi só uma amostragem de uma realidade maior. Então, se pegou um grupo, como toda pesquisa é feita, isola-se aquele grupo e faz, então, a abordagem de acordo com o tema. Então, pegou-se 13 mil cristãos, e desses 13 mil cristãos, na maioria deles praticantes, não eram cristãos nominais que aparecem vez ou outra na igreja, não. Muitos deles líderes de célula, líderes de ministério, pastores. E essa amostragem revelou que 96% desse grupo admitiram terem tido acesso à pornografia. E desse grupo, desses 96%, a maioria deles começou nesse acesso aos 8 anos de idade até os seus 17 anos. Foi a escala de idade em que eles tiveram esse acesso à pornografia. Só, irmãos, que mais espantoso do que isso, porque disso daí eu acho que a maioria de nós aqui, querendo ou não querendo, por influência às vezes de amigos ou então de parentes e até de pais que entendem que isso daí é bom para reforçar a sexualidade, seja a masculinidade da vida do filho, enfim. Desses irmãos, 57% admitiram que ainda, no momento que a pesquisa foi feita, ou seja, mais da metade, ainda consumia a pornografia. Isso é de espantar. Porque se foi um caso no passado, e que foi vencido, mas ainda vivem. E aí, irmãos, um outro dado é da Academia Americana de Advogados, que apontou que 68%, veja, não é uma instituição cristã, apontou que 68% dos divórcios que chegaram até ele envolvia um encontro com amantes na internet. Está muito comum. Não é mais um encontro real, é um encontro virtual. E não deixa, biblicamente, de ser uma traição. Além disso, irmãos, o jornal O Tempo, do dia 9 de maio do ano passado, 2018, do ano passado é do G1, 2018, mostrou que Minas Gerais é um dos estados líderes em infidelidade. E que a cidade de Ibirité, por que você riu? Está lá, irmão, no Tempo, jornal O Tempo. A cidade de Ibirité aparece em primeiro lugar como o município mineiro onde mais se trai. E oremos pelos irmãos de Ibirité, oremos pelas igrejas de Ibirité, oremos pelos pastores de Ibirité que têm que lidar com essa realidade.
Cada cidade, irmãos, cada região vai ter um principado que atua de forma mais incisiva. E a igreja precisa descobrir qual principado. Aqui quem descobriu foi o tempo. E aí, irmãos, a igreja precisa trabalhar. Porque a igreja faz parte do contexto da cidade. Amém? Nós não estamos isolados e numa bolha. A gente tem que orar e pedir a Deus estratégias para reverter aquele quadro. Então aparece como... E mais, coloca-se... Isso estou falando ainda de Ibirité. Que as mulheres aparecem à frente dos homens, 2 vezes mais ativas na infidelidade do que os homens. O G1, dia 19 de maio do ano passado, registrou que em Minas Gerais, em 2023, foi uma pesquisa do ano anterior ao que foi registrado, registrou 3.000 estupros, Minas Gerais, de crianças e adolescentes, 3.000. E aí tem gente que diz assim, é desnecessário, pastor, falar sobre assunto como esse. Hoje é o 3º da lista dos pecados capitais, como a gente já falou, e a gente se coloca aqui para a gente tentar compreender um pouco sobre o que é a luxúria, porque a gente só combate o inimigo que a gente conhece, como ela se manifesta, o que a Bíblia fala sobre isso, e como a gente vence. Então a primeira coisa, compreendê-la, é importante. O que seria a luxúria? É o desejo sexual desgovernado. Porque eu fiz questão de dar uma pausa entre uma frase e outra. Porque o desejo sexual, a gente vai ver daqui a pouco, não é o pecado. Ele tem o seu padrão. O problema, ouviu aqui o que eu disse, é o desgoverno. O que é uma pessoa, um carro desgovernado? É um carro sem um comando. O que é uma pessoa sem governo? Veja, o governo nos fala de uma autoridade, o governo nos fala de sermos dirigidos por alguém, e nós, como cristãos, temos um governo sobre nós, que é o governo de Cristo. Venha a nós o teu reino, é o que nós aprendemos com ele a orar. Seja feita a tua vontade. Então eu me submeto ao governo, a minha vida não pode estar desgovernada, é Cristo quem me governa, e a Bíblia é a constituição desse reino, é a carta magna desse reino, é por ela que nós nos regemos, é por ela que esse reino é dirigido, é comandado. Então falar sobre a sexualidade, irmãos, é falar de uma maneira em que a Bíblia nos mostre como de fato Deus encara, como de fato Deus vê e quer que a gente veja a sexualidade, não de maneira desgovernada. E hoje nós vamos falar sobre o prisma das Escrituras. Irmãos, estar desgovernado é estar alheio aos princípios que Deus estabeleceu quanto à sexualidade bíblica. Então a luxúria é esse pecado que faz com que uma pessoa veja a outra apenas como um objeto de satisfação pessoal. Ela usa o outro para a sua própria satisfação. Então o pedófilo, ele olha a criança e vê a criança como fonte da sua satisfação. E não quer saber de mais nada. Ela quer a sua satisfação. Isso daí, irmãos, é o desgoverno que a luxúria tem empregado na nossa sociedade e com muita força. Então, irmãos, a luxúria faz a pessoa ver o outro como um objeto de satisfação. Seja em vias de fato, quando o ato é consumado, seja em vias imaginativas. Então tem pessoas que se valem da luxúria, não necessariamente porque deitou, porque abusou, porque usou uma pessoa real, mas ela também pode fazer isso em vias de pensamentos.
tão pernicioso quanto. Irmãos, a indústria pornográfica tem crescido de forma avassaladora. E não é de se espantar, nós já falamos sobre esse assunto, sobre a face oculta da sexualidade, eu e a pastora. Falamos aqui no Congresso de Jovens desse ano. Irmãos, só para te lembrar, dados mostram que a pornografia vicia mais do que o crack, pela quantidade de dopamina que ela libera no organismo da pessoa. Uma relação sexual normal do esposo com a esposa vai liberar 200 unidades de dopamina, ou seja, é um prazer para o casal que Deus deu, de desfrutar do seu relacionamento íntimo, com prazer. A cocaína, as drogas em si, vão liberar até 400 unidades de dopamina. Então, quem está sob o efeito das drogas, o seu maior prazer não é sua esposa, nem sua família, são as drogas. Ela vicia mais do que o sexo. E a pornografia, pasme, até 800 unidades, não se compara nem com o efeito que a cocaína traz. E a gente diz assim, não, mas isso não é vício. Tem gente que fala, isso não é vício, isso é coisa natural do homem. Não é, irmão, está preso, está acorrentado, está amarrado. Então, irmãos, isso pode ser feito dessas duas maneiras. Aquela pessoa que alimenta pensamentos, imagens, ela é uma pessoa entregue à luxúria. A mente dessa pessoa é constantemente invadida por fantasias sexuais. Então ele está casado e está fantasiando-se, está usando da sua imaginação para fantasias com outras pessoas. Não teve nada de fato, de concreto, mas tão pecaminoso quanto, e aprisionado à luxúria. Além disso, o olhar do luxurioso, do lascivo, é um olhar focado no corpo do outro. Pessoas lascivas, pessoas luxuriosas, elas não olham para a face, elas dificilmente olham nos olhos, elas olham para o corpo do outro, para o corpo da outra. Além disso, irmãos, o comportamento dessa pessoa é um comportamento provocativo. O luxurioso, o lascivo, a lascívia, ela vai se mostrar provocativa para o outro, ela vai instigar o outro, inclusive, irmãos, influenciando a forma como a pessoa vai se vestir. Então ela vai se vestir de uma maneira que atrai atenção, e isso é aspecto da luxúria. Quando a intenção clara é provocar o desejo e a atenção do outro. Quem peca não é só quem olha, é quem provoca o olhar. Os dois recebem o mesmo peso de condenação. Além disso, irmãos, o luxurioso, o lascivo é aquela pessoa que vive flertando. Aonde ela passa, o seu olhar é um olhar que busca a presa, que busca a caça, como um caçador, uma caçadora. É aquela pessoa que vai estar ali dando aquela passagem de radar e vendo se pode de repente conquistar um olhar, uma atenção, e de repente começar algo com aquela pessoa que nunca viu na vida. Então, aquela pessoa que vive flertando, dominada pela luxúria, geralmente não vão conseguir manter um relacionamento profundo com ninguém. Então, ela não se mantém estável em nenhum relacionamento. Ela não consegue ter relacionamentos profundos com ninguém. Então, ela fica com vários, ele fica com várias ao mesmo tempo.
Aquela pessoa que durante a semana colecionou. Começa de cedo, irmão. Ah, é bonitinho, bonitinho. O menininho está na escola. Mamãe, beijei 15 essa semana. É sério, filho. Essa criança está caminhando sob o impulso, ainda que inconsciente, da lascívia e da luxúria. Então ela coleciona, ela tem vários relacionamentos ao mesmo tempo, porque noções de amor, respeito, fidelidade e compromisso, o luxurioso, a luxuriosa não tem. Por que eu vou firmar algo com uma pessoa, só que o mercado hoje me apresenta várias opções, várias ofertas? Esse é o pensamento de um homem, de uma mulher dominada pela luxúria. Tudo no seu inconsciente e consciente em relação a amor e sexualidade foi danificado. Eu fiz um trabalho no Excel essa semana, e ele estava quase todo pronto, e de repente eu fechei o programa, quando abri de novo e fui acessar, colocou assim: arquivo danificado, não pode abrir. Então tem muita gente que foi danificada na sua concepção de amor, de fidelidade, de respeito, por causa desse vírus, desse mal chamado luxúria. E é por isso, irmãos, que o luxurioso, a luxuriosa, na maioria das vezes, será tomado por um sentimento de culpa, principalmente se for um cristão. Chocou com essa afirmação? Eu estou afirmando que esse pecado não é um pecado que a gente encontra do lado de lá. Se fosse um pecado do lado de lá, eu não estaria pregando do lado de cá. Não haveria necessidade disso. Vamos pregar lá na rua, para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Deus. Mas a Bíblia mostra uma realidade de que os próprios cristãos, por vezes, foram homens e mulheres tomados por esse mal, por esse pecado cabeça, por isso capital, por esse pecado raiz, fonte de outros tantos pecados. Então essa pessoa vai se sentir, na maioria das vezes, culpada. É uma pessoa que não vai crescer em Deus. Ela está na igreja, ela aceitou Jesus, ela batizou, mas ela não cresce, ela não rompe, ela não progride na fé, porque algo amarra, algo aprende. Muitas vezes ela tentando abandonar, mas ainda tomada por sentimento de culpa e de vergonha. E essa pessoa precisa buscar em Deus a fonte da restauração. Do contrário, ela vai estagnar e viverá uma vida assim, presa nesses tentáculos que a luxúria impõe, que a luxúria coloca. Então, irmãos, em breves palavras, a compreensão da luxúria é essa: é o desgoverno no que diz respeito à sexualidade. E a segunda coisa que eu quero falar: o que é que a Bíblia então diz sobre esse cenário, sobre essa realidade? A primeira coisa que eu quero afirmar é que quem criou o sexo foi Deus. Eu não vi um glória a Deus. E o glória a Deus que eu vi ainda foi fraco. Irmão, quem criou o sexo não foi o diabo, foi Deus. Glória a Deus. E tudo que Deus criou, diz o Gênesis, foi bom. E quando criou a mulher e deu ela ao homem, diz Deus, foi muito bom. Não porque tinha um homem tomado pela luxúria, mas porque tinha um casal que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não havia resquício de luxúria naquele relacionamento. Não havia abuso. Não havia uma satisfação pessoal em detrimento do outro. Não havia um desprezo pelo outro, pela outra. Havia uma cumplicidade, um companheirismo, uma completude,
no que diz respeito à sexualidade desse primeiro casal, como modelo do que Deus realmente pretendeu ao criar o homem e a mulher e a desfrutarem de uma intimidade sexual no relacionamento deles. E eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E eu queria tomar um pouco mais de tempo nessa parte, porque a gente vai ler alguns textos. Amém, irmãos? Se em outras igrejas já não se lê mais a Bíblia, aqui, glória a Deus, vai continuar sendo lida. Amém ou não? Então, Gênesis 2, verso 24. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Paulo, quando fala isso lá na sua carta aos Coríntios, ele mostra que esse unir-se é mais do que estar junto numa mesma casa. Esse unir-se fala do relacionamento íntimo do casal. Ele menciona esse texto de Gênesis e diz assim: porventura eu pegarei o meu corpo e tornarei um só corpo como uma prostituta? Então ele faz essa menção de que esse unir-se não é unir-se fisicamente no sentido de estar morando na mesma casa, porque duas pessoas conhecidas, amigas, parentes, podem morar numa mesma casa e isso não constitui uma união como a que foi colocada aqui no Gênesis. Essa união é uma união física, é uma união íntima. E ele diz assim: o homem se unirá à sua mulher e, portanto, se tornará com ela uma só carne. E aí vem o verso 25 e diz assim: ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, irmãos, Deus criou o sexo, esse relacionamento hétero. Pastor, pode falar disso? Não. Não é a Bíblia. Está dizendo que foi homem e mulher aqui. Esse relacionamento mono. Não diz que fez várias mulheres. Embora no decorrer da história a gente veja que a poligamia foi algo tolerado, não projetado, tolerado. Mas que o princípio estabelecido por Deus, reafirmado por Cristo e pelos apóstolos no Novo Testamento, foi que cada um tem a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido, é monogâmico. Você está com a amada aí do lado, com o amado do lado, dá um beijinho para ela, diga assim: sou seu. Fala aí, varão. Você é mesmo, você é casado. Você que está na solteirice, vai orando. Vai orando. Então, irmãos, Deus colocou esse relacionamento hétero, monogâmico e livre de corrupções e de distorções, quando diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Não tinha peso, não tinha barreira, não tinha obstáculo, não tinha ressentimento, não tinha dor no coração, porque esse me abusa, esse me estupra. É meu marido, mas me estupra. Esse, não tem. Estavam nus e não se envergonhavam. Veja, esse é o modelo, irmão. Esse é o propósito de Deus. Passou disso. É distorção da época do príncipe deste mundo, da carnalidade, do pecado que adentrou em todas as esferas da sociedade e dentro do homem, tornando o que era bom, feio, o que era belo, horroroso. Isso foi o pecado quem fez, mas Deus criou o sexo para ser desfrutado dessa maneira. Irmãos, e a proposta de Deus era tríplice. Sexo serve a três causas. Primeira, procriar. Diga procriar. Gênesis capítulo 1, vamos lá? Capítulo 1 de Gênesis, já está aí pertinho, verso 28. Vai dizer assim, 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos,
multipliquem-se e encham a terra, sujeitem-na, tenha domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, a proposta de Deus para o homem, a primeira delas para o casamento, é a procriação. Mas eu quero dizer, irmão, a terra já está cheia. Você não precisa povoar a terra mais. Você deve ter filhos, mas esses 20 filhos, esses 30 filhos, só se tiver um acordo. Se você está aí, irmão, recém-casado, nós ministramos essa bênção da procriação sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que vocês terão filhos para a glória do nome do Senhor. Além da procriação, o propósito do sexo também é a comunicação. Diga comunicação. Irmãos, Gênesis 4:1, na minha versão, que já é uma versão mais atualizada, mais corrigida, eles mudaram o termo de conhecer para ter relações sexuais. E eu queria que você que está aí com sua Bíblia, diferente da minha, abrisse, porque talvez a sua esteja dessa maneira que eu estou mencionando. Diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela engravida, e deu à luz a Caim. Em outras traduções, diz que Adão conheceu. Não está errado, irmão, está certo. O termo no hebraico, querido, é o termo Yandã. Eu não sei se essa certa a pronúncia, mas é um termo que diz e que expressa conhecimento, saber. Então, quando o homem se relaciona com a sua esposa, ele está se comunicando com ela e ela com ele. Porque relacionamento sexual não é só o físico, não é só um ato físico, mas também emocional, e por que não dizer espiritual. Abrange o ser de forma plena, completa. Então, quando existe problemas nessa área, o casal não consegue se comunicar bem. Quando existe um problema, irmãos, mais profundo na área da sexualidade, e o casal não busca uma solução, ele pode estar criando um problema na comunicação do casal. Uma comunicação distorcida pode ser gerada por um relacionamento sexual que não está de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Aí um vai se sentir rejeitado, a outra vai se sentir usada, e a comunicação foi para o ralo. Então, procriar, comunicar, e o terceiro, eu quero que só os casados deem um glória a Deus. Prazer. Glória a Deus. Misericórdia, pastor. Não pode falar dessas coisas, não. Você sabia que tem igreja que anula essa realidade? Você sabe que tem igreja que ensina, evangélica, que ensina apenas o primeiro propósito da sexualidade e isola-o, dizendo: o casamento é só para ter filho, porque o sexo é uma coisa terrível do casal. Tem igreja que ensina isso. Irmão, tem igreja em Belo Horizonte que no dia do casamento fornece ao casal a roupa das núpcias. A roupa das núpcias, você lembra daquela roupa que é dada para o irmão que vai batizar? Não estou brincando não, eu não estou brincando, estou falando sério. É uma bata. E essa bata tem um orifício no órgão sexual masculino, eu estou falando sério, gente, e um orifício no órgão sexual feminino. E aqui está o presente da igreja para o casal, para vocês usarem na noite da lua de mel. Lingerie?
Vai imaginando. É a roupa das núpcias. E outra, luzes apagadas, zero luminosidade. É na fé, tentando encontrar. Cadê você? Estou brincando não, estou falando sério. Irmãos, isso é um pecado da igreja. Pecado da liderança. Em omitir dos irmãos verdades como essa. Pastor, onde é que está essa verdade? Irmãos, hoje é culto, não é encontro de casais. Portanto, a gente não vai explorar esse assunto. Mas eu quero trazer uma noção do que a Bíblia diz sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia, Provérbios capítulo 5. Vamos rapidinho lá, porque a hora está correndo. Provérbios 5. Provérbios capítulo 5. Verso número 15. Beba água da sua própria cisterna. Veja, irmãos, a linguagem é uma linguagem figurativa. O que ele está dizendo não é para você ter um poço na sua casa. O contexto do texto é sobre a imoralidade. Capítulo 5 não está falando de abrir poços. Está falando sobre a imoralidade. Ele vai falar sobre o problema da imoralidade da mulher prostituta. Mas aí ele começa agora a falar sobre o casal. Beba a água da tua própria cisterna. Você não vai beber a água da cisterna do outro. Ou seja, você não vai cometer a infidelidade, o adultério. Você vai ter a sua esposa e o seu esposo para desfrutar de uma satisfação. E ele vai dizer: beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Irmão, tem uma coisa melhor você chegar com sede em casa, pegar uma águazinha, satisfação. Ele está dizendo que a satisfação no casamento deve ser uma realidade. Mas quando se bebe a água da própria cisterna. E ele continua: por que você derramaria suas fontes lá fora? E os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam somente para você e não para os estranhos que estão com você. Verso de número 18: seja bendito o seu manancial, aleluia, e alegre-se. Qual é o termo usado aqui, irmão? Alegria, prazer, satisfação. Alegre-se com a mulher da sua mocidade. Verso 19: corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. É glória mesmo, irmão. É para desfrute, é para deleite, hétero, monogâmico e sem distorções da luxúria. Alegre-se sempre. Tem que ser uma fonte de prazer para o casal. Então, 3 propósitos: procriação, diga comigo, procriação, comunicação e prazer. Foi isso que Deus criou, gente. Foi isso. Deus criou a sexualidade do casal com essas finalidades. Agora vem o pensamento da nossa época implantando as distorções da luxúria. E aí ele vai bagunçar esse princípio. E aí eu queria dizer e mostrar o que é que a Bíblia diz aos solteiros. Cadê o solteiro? Levanta a mão. Levanta a mão.
Solteiro e viúva. Pastora Wanda, irmã Luísa já levantou, Mandis também. Quero ver as dorquinhas com Irmãos, é a Bíblia que vai falar. Vamos abrir lá. 1 Coríntios, capítulo 7. Muito bem, parabéns, é isso mesmo. Capítulo 7 de Coríntios, na primeira carta. Então, irmãos, eu vou trazer o princípio e eu queria que a gente lesse depois um exemplo negativo. Por isso que eu estou querendo correr e esse relógio não para. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 7, verso 7. É o princípio para o solteiro e para a viúva. Vai dizer assim a palavra de Deus. Gostaria que... Ele está falando o quê? Gostaria que todos os homens fossem como eu. Irmãos, pelo que os estudiosos dizem, o apóstolo Paulo era uma pessoa que se devotou à castidade, era um tipo de eunuco, alguém que não se importou em casar, mas ele não está colocando isso como mandamento, ele está colocando isso como desejo, uma vontade. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu, ou seja, sem casar, ou sem se envolver com desejos relacionados à sexualidade, porque o eunuco, ele tem uma capacidade que é dada por Deus. Eu estou falando de um eunuco que se fez eunuco pelo reino dos céus. Eu não estou dizendo um eunuco que foi colocado como eunuco por conta das circunstâncias. Mas essa pessoa, ela tem uma graça de Deus e não tem impulso sexual nenhum. O eunuco. Tem o eunuco e o eu nunca. Eu sou um eu nunca. Eu nunca serviria para ser um eunuco, por isso que eu casei. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher linda, espetacular e maravilhosa, que nesse ano faremos 25 anos, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer, gostaria que todos os homens, mas se você recebe essa palavra aí, é por sua conta e risco. Se você quer ser eunuco, Deus te abençoe. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Veja que ele coloca isso como um dom, como algo que Deus deu. E aí ele coloca um, na verdade, de um modo, outro de outro. Verso de número 8. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Ele está insistindo nisso. Verso 9. Mas, diga assim, tem um mas. Mas se não consegue se dominar, você é o eu nunca. Então, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Esse é o princípio. Se você é uma pessoa que consegue dominar-se, glória a Deus, você é uma pessoa como Paulo. Agora, ele está dizendo, se não, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejo. É melhor casar do que ficar buscando satisfação em fontes que Deus não estabeleceu. Pornografia, prostituição, fornicação. Casa! O conselho é para o casamento. E aí, Tessalonicenses, vamos lá também, 1 de Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de número 3 até o verso de número 8. 1 Tessalonicenses 4, vai dizer assim a palavra: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba. Ele está falando para quem, irmãos? Solteiros e viúvos. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Veja, irmãos,
Esse assunto não é um assunto só para os de lá, é para os de cá. Só que, irmãos, o fato de não saber, por exemplo, um solteiro cristão, um viúvo, uma viúva cristã, que não sabe controlar o seu próprio corpo em santificação, ele não consegue se abster, ele está vivendo como um gentio que não conhece a Deus. Não importa de qual igreja faça parte, não importa se foi ou não foi batizado, não importa se é membro, ele está dizendo que essa pessoa não é crente, não conhece a Deus, é um gentio. Verso número 6, a rosca vai apertar. E que nesta matéria, está falando de quê, irmãos? Ele está falando de quê aqui? De comida sacrificada? Está falando de sexualidade. Nesta matéria que eu estou falando, Paulo está dizendo: ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Presta atenção, ele está falando de sexualidade para quem não é casado. Ele está dizendo: saiba controlar o seu próprio corpo. Mas nessa matéria da sexualidade entre solteiros, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. O que seria ofender? Em outras traduções, oprimir. Esse termo, irmãos, eu fui lá na Bíblia, palavra-chave, na página 2438, se você tem ela, você pode ir lá conferir. Ele quer dizer a seguinte coisa: a palavra oprimir é de uma palavra grega, eu não vou me arriscar a pronunciá-la, mas o sentido dela é de ir ou de passar por cima de alguma coisa. Por exemplo, passar por cima de um muro, passar por cima de um monte. O que seria entendido como ultrapassar certos limites, ir longe demais, ir além do que é certo. Olha só, ele está falando para solteiro, ele está dizendo que tem um limite. No seu namoro tem um limite, no seu noivado tem um limite, você ainda é solteiro, tem um limite. Passar disso é oprimir o irmão. O que é passar do limite? Nós lemos em Coríntios que o corpo do solteiro pertence a quem? A Deus, ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o dono desse corpo agora que ele fez como santuário. Não pertence ao outro. Ah, mas é minha namorada, é meu namorado. Não. É só depois que casa. Quando eu oprimo, eu estou indo além do que é permitido. E eu posso falar, irmãos, de carinhos mais aquentados. Eu posso falar de um relacionamento mais avançado. Pastor, mas a gente não está tendo relação sexual. Não está tendo a consumação do ato. Mas está avançando além dos limites. Está um namoro mais aquentado, mais apimentado. O texto diz que isso é oprimir o irmão. O texto vai mais fundo e diz que isso é defraudar. Irmãos, é o mesmo termo usado para fraude. O que é fraude? Fraude é roubo, é trapaça, é tomar algo que não nos pertence. Queridos irmãos, o texto está dizendo que um relacionamento que não impõe limites com relação a solteiros, ele está usando um termo de roubo, de defraudar, de tomar o que não te pertence. Por isso que o texto vai dizer que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, ou seja, não pertence ao outro, não é do noivo, do namorado, da namorada, é de Deus. Quem está entendendo isso? Isso é para o solteiro. Recebe essa palavra. Pastor, é que a gente é um fogo, é fogo estranho, irmão. Não é fogo de Deus, não. Então apaga esse fogo. Vai orar. Sai do ambiente. Por que facilitar? Se sabe que o fogo vai pegar. Então, irmão, não promove isso. A ideia é essa, solteiro, saiba
não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. E eu coloco, irmãos, a pornografia dentro desse contexto, porque imoralidade sexual é porneia, é qualquer ato no âmbito da solteirice, quer fornicação, quer adultério, quer qualquer outro tipo de ato que envolva o sexo fora dos padrões, é porneia. Inclusive a pornografia. De onde vem a palavra pornografia? De porneia. Mesma coisa. Pastor, eu não toco na minha namorada, mas a tela do meu computador ou do meu celular é a fonte do meu pecado. Não, saiba controlar o seu próprio corpo. Luxúria, irmãos, tem acabado com casamentos, tem acabado com a vida de pessoas de Deus. De Deus. Lembre-se da pesquisa. Não está do lado de lá, está do lado de cá. Que Deus nos guarde. Que Deus nos livre, irmãos. E esse é o que Paulo vai mostrar para os solteiros. Eu queria muito, irmãos, ler um caso com vocês, mas se eu for ler, ainda estou no solteiro, ainda ia falar para o casado. O tempo não vai permitir. Então eu vou encerrar no solteiro. Casado a gente fala numa outra oportunidade, tá bom? Pode ser? Ou você vai ficar aqui comigo até 8h15? Se você tem compromisso, querido, deixa eu te liberar. Você pode ir na paz. Pastor, eu tenho compromisso, eu tenho que pegar trabalho, eu tenho que sair daqui cedo. Deus te abençoe, vá em paz. Mas se você me der um pouquinho do seu tempo, eu tentei correr, irmãos. Mas são textos que a gente não pode passar de forma rápida, acelerada. Então vamos lá. Eu queria que a gente abrisse 2 Samuel capítulo 13, para a gente encerrar a parte dos solteiros. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 13. Eu quero falar sobre um exemplo de luxúria na vida solteira. E que não está muito diferente da realidade que temos hoje. 2 Samuel, capítulo de número 13. Vamos ler. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Aminon, filho de Davi, era meio-irmão, portanto, de Tamar, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Já viu gente que fica doente de paixão? Isso não quer dizer nada. Aminon ficou doente por causa de Tamar. Pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo, filho do capeta, chamado Jonadab. Cuidado com seus amigos, viu? Tem amigo que está lançando o amigo no buraco. O Jonadab é um exemplo disso. Filho de Simeia, irmão de Davi, era primo. Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Aminon: por que você está emagrecendo, está com paixão, paixonite? Por que você está emagrecendo tanto dia após dia, filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. E assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa do seu irmão Aminon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou.
Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Aminon disse: mande que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Aminon disse a Tamar: traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon a agarrou-a. Ele disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, para que não se faça uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, e ele não me impedirá que eu case com você. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, por que mandar-me embora? Seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia. Ele disse: ponha esta mulher para fora e tranque a porta. Irmãos, olha a paixão. A paixão é louca. Aminon foi chamado de louco. Eu quero dizer que isso é um aspecto forte da luxúria. Ele não está ali por amor, mas estou apaixonado. Olha, meu bem, cuidado, viu, moça? Estou emagrecendo por você. Olha como eu estou magro. Parece que eu estou até doente de amor. E a menina: benzinho. Ele pode ser um Aminon. No dia que ele conseguir o que ele quer, ele te chuta. Não é amor, é luxúria. E tem muita gente que casou com luxurioso, com luxuriosa, que vai estar casado com todos aqueles aspectos que eu falei. Cuidado. Ah, mas ele me ama tanto. É porque ele me ama, pastor. Ele me ama tanto que diz que não aguenta segurar até a gente casar. Cuidado, ele é um Aminon. No dia que ele conseguir, ele vai te chutar e vai casar com outra. É aspecto da luxúria. Esse é o aspecto negativo. O que é que a Bíblia diz? Saiba controlar o seu próprio corpo. Entregue-se a Deus. Diga: Deus, minha vida, meu corpo pertence a Ti, ao Espírito Santo. E eu não vou me entregar a quem quer que seja. Quem recebe essa palavra? Solteiros que disseram amém no início. Tem um amém aí? Ixi, Jesus. É amém. É Deus me ajuda. Irmão, eu estou brincando não. Eu estou falando assim para diminuir a tensão. Mas esse assunto é muito sério. Nós falamos sobre sexualidade oculta numa igreja aqui próxima, no interior. Só para jovens, tinha 80 jovens. No final abrimos para perguntas e respostas. Uma das perguntas dos crentes, que foram anônimas, dizia assim: eu me deito com prostituta toda semana. E eu olhando para o pastor da igreja e lendo aquela pergunta. E o pastor da igreja arregalando os olhos assim, dizendo assim: minha ovelha está fazendo isso. Tá, irmão. Engana-se o pastor, que acha que todo o seu rebanho está ali tranquilo, na paz do Senhor Jesus. Às vezes está vivendo o veneno da luxúria. Precisa estagnar isso daí, precisa colocar isso para fora, precisa pedir graça de Deus. E hoje a gente está aqui para isso, não é para colocar peso de condenação em ninguém, mas para te encorajar e dizer que existe um aspecto melhor, que Deus quer que todos nós aqui, solteiros e casados, desfrutemos sobre a sexualidade, que não é o que a luxúria está ensinando. Aos casados, vamos lá, vamos correr. Um exemplo de luxúria na vida do casado, eu não vou ler porque você já conhece muito esse texto, que é Davi e Batseba. Amém ou não? Amém. Davi, reizão, poderoso, não foi à guerra, foi dar um passeio no palácio,
já era perto do meio-dia, sei lá, bem tarde, acordou tardão, todo mundo na guerra, e ele lá passeando, viu uma mulher tomando banho, porque os homens estavam na guerra. E a mulher estava sozinha lá tomando banho. Só que ela era esposa de um dos seus melhores oficiais, que era Urias, o Heteu. E ele disse assim: de quem é essa mulher? É de Urias. Disseram para ele, gente. Ele disse assim: traga ela. E deitou com ela. Engravidou a mulher. E Deus pesou a mão fortemente sobre Davi. Castigou-lhe o seu pecado. O seu filho morreu. Irmãos, e a vergonha não se apartou da família de Davi, a ponto do seu filho Absalão, publicamente foi a palavra do profeta: o que você fez em oculto, Deus fará contra você em público. Você deitou com essa mulher sem que ninguém visse, mas Deus viu. E para sua vergonha, as suas mulheres se deitarão à vista de todo Israel. O Absalão, o revoltoso filho de Davi, deitou com 4 concubinas do seu pai no terraço do palácio, em plena luz do dia, para que todo Israel visse e o rei Davi fosse envergonhado. Então esse é o caso da luxúria na vida do casado. E o conselho bíblico, irmãos, vamos lá em Provérbios capítulo 7, vamos correr. Vanessinha, eu vou contar com você. Provérbios 7. Ah, ela está aqui. Na hora que eu olho para lá, você está aqui. Está tudo bem. Vamos lá, Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7, verso 6. Eu quero que a gente leia esse texto. Verso de número 7, 6. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos, sem juízo, e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela, no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Verso 10. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de crente. Tem roupa de prostituta também. E astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora ela está nas ruas, ora nas praças, espreitando. Olha a mulher da luxúria aqui. Espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou. E com maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Irmão, essa mulher, ela tinha fala de crente. Era uma mulher religiosa. Eu paguei os meus votos. É como se ela dissesse assim: eu fui na igreja, acabei de chegar da igreja, participei da ceia, o louvor foi uma bênção. Nossa, foi maravilhoso o culto, senti uns arrepios lá. É a mesma coisa. Ela está dizendo: eu ofereci hoje sacrifícios pacíficos e paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos de amores. Verso 19. Porque o meu marido. Essa mulher o que, gente? Casada. O meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e num instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que a flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave
que corre para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher, e não ande perdido pelas suas veredas, porque há muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é o caminho para o abismo, e desce para as câmaras da morte. Veja, irmãos, quando o texto é escrito, ele não está focando numa pessoa real, não. Esse exemplo daqui é da luxúria, é de qualquer pessoa que foi tomada por esse pecado. É de uma pessoa que se entrega. Olha quanta oferta. Essa pessoa é crente, só é casada, mas saiu da igreja agora. Não se espante, irmão. E diz que por ela muitos morreram. Quantos homens e mulheres de Deus morreram na fé por causa da luxúria? Quantos pastores abandonaram o altar porque a luxúria matou a fé deles? Quantos líderes de louvor? Quantas pessoas que tocavam no altar, pregavam, ensinavam? A luxúria matou muitos. Eu quero dizer que esse pecado ainda continua matando. Hebreus capítulo 13, 5. Vamos correr, porque eu só tenho mais 5 minutos. Que a vida de vocês seja isenta da avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque ele diz, é o 5, Vanessinha, 13, 5. Continua ele. Não, acho que eu anotei errado. Seja bendito o seu manancial. Me ajudem os biblistas. 13:4, obrigado. Digno de honra, tem que mudar aqui no meu esboço. Digno de honra entre todos seja o quê? O matrimônio, bem como o leito, sem mancha, sem mácula. E o que é que mancha o leito? E ele vai dizer, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, isso mancha o leito conjugal. Ele está dizendo que é bendito o leito manancial e o leito sem mácula, o matrimônio e o leito sem mácula. Ele está dizendo que não deve se manchar o leito com a luxúria. Não deve se levar para o leito nada que o contamine. Agora eu queria que a gente encerrasse esse texto dos casados em Mateus 5, 27 e 30. Todos nós conhecemos esse texto, mas só para reforçar o pensamento de que isso pode ser feito em vias de fato, mas também em vias imaginativas. O texto vai dizer, vocês ouviram palavras de Jesus, o que foi dito, não cometa adultério, está lá na lei, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar, todo o que? Olhar. Para uma mulher, quando uma pessoa acessa pornografia, ela está dentro desse texto, sim ou não? Sim, ela está olhando. Ela não está pegando, não está cheirando, não está tocando, não está abraçando, não está nada disso, ela só está olhando. Jesus disse, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, aqui está o coração depois, mas é o mesmo sentido, já cometeu, ele está dizendo, não irá cometer, ele já cometeu, olhou para uma mulher com a intenção impura, no seu coração já cometeu adultério contra ela. Próximo. Se o teu olho direito te leva a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Próximo. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Irmãos, não está falando de retaliação, está falando de atitude drástica, de atitude incisiva, de atitude real contra o pecado, a ponto de fazer uma comparação a uma mutilação. Quem pegaria uma faca e arrancaria um olho? Não, eu vi uma...
Mas ele está dizendo assim, a atitude que você deve ter contra o pecado é tão radical quanto a ideia de arrancar um olho. É tão radical quanto a ideia de tirar uma mão. Então, trate esse pecado como de fato ele é. Uma maquinação da luxúria nos nossos tempos de uma forma muito forte, muito danosa, muito prejudicial. Para encerrar, como vencer, geralmente segue os mesmos passos, o Ministério do Louvor já pode vir. Primeira coisa é reconhecer. Pastor, tem gente que diz assim, não, eu não estou não, pastor, não tem esse problema. Meu problema assim, é de vez em quando, eu vou lá, dou uma olhadinha num sitezinho, tal. Não, já está, irmão. Já está. Reconhecer como alguém que foi preso a alguns dos tentáculos da luxúria, seja ele qual for. Confessar o pecado. Deus, eu estou entregue à luxúria. Deus, eu traí meu esposo. Deus, eu traí minha esposa. Não foi de vias de fato, mas eu desejei, eu cobicei, eu me dei à pornografia. Confessar esse pecado a Deus e, de preferência, ser acompanhado por alguém da sua confiança. Prestar contas, principalmente se é um vício. Jejum, irmãos, deixa eu dizer, eu quero fazer menção do jejum. Se a gente jejua e a gente consegue dominar uma área que é natural nossa, que é comer, que é lícita, todos nós aqui temos desejo de comer, mas se eu consigo pelo jejum me impor a dizer assim, você carne não vai comer esse dia. Quando a tentação da luxúria vier, vai ser mais fácil eu dizer para ela, morre carne. Eu renunciei ao alimento que era lícito, não vou renunciar a você que é ilícita. Fica mais fácil. Além do jejum, irmãos, a oração. Precisamos orar. Não vencemos nenhuma batalha contra o pecado sem oração. Amém? Tem que orar. Orar por isso. Deus, arranque isso de mim. Se você ora em línguas, a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Quanto mais edificado, forte eu fico interiormente e apto para vencer pecados como o da luxúria. Como? Pode ter outros. Mas oração. Renovação da mente. Resetar aquela carga de imagens. Exposição. E começar a encher a mente, porque não fala de outro nome, é renovação. O que é renovar? É tirar o velho e colocar um novo no lugar. Então eu tenho que encher minha mente de quê? Saturar minha mente da palavra. Quando a tentação vier, não adulterar, não colocarei diante dos meus olhos coisas más. A minha mente está exalando a palavra, está substituindo o que é errado, o que é ruim. Renovação de mente. E um compromisso com Deus. Deus, eu quero uma vida que te agrade. Se isso não partir daqui, irmão, essa 1 hora e alguma coisa que a gente passou junto, não vai servir de nada. Tem que ser daqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero dar 1 minuto contado no relógio. 1 minuto contado no relógio. Para a gente fazer uma oração silenciosa. Só você e Deus aí no seu lugar. Enquanto o ministério está tocando. Pode ministrar também? Pode tocar essa canção. 1 hora. Ou então o tempo da estrofe. É hora da gente colocar a nossa vida. Senhor Jesus, peça para Deus te guardar, te livrar. Já não quero ser. Se for oração de arrependimento, peça perdão a Deus aí no seu lugar. Renova-me. Porque Deus está difícil, mas me ajuda. Jesus, me ajuda, Deus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Não queremos mais, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Sabemos, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais Deus. Senhor, nos apresentamos a Ti nessa hora. Apresentamos o nosso corpo. Às vezes imaginamos que o Senhor só quer o nosso espírito. O Senhor está dizendo que o corpo é do Senhor. Santifique a Deus, glorifique a Deus no seu corpo. Nós queremos ofertar, oferecer, não somente nossa alma, mas nosso corpo ao Senhor. Que Ele seja para a glória do Teu nome, para a santificação e para a honra, como propriedade que Ele é do Senhor. Guarda a nossa mente, guarda os nossos olhos, guarda o nosso coração. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos dos tentáculos da luxúria. Perdoa os nossos pecados, às vezes que fomos expostos ou procuramos a exposição a esse tipo de pecado. Livra-nos, Senhor, guarda-nos. Nos arrependemos nessa noite, clamamos a Tua misericórdia em nome de Jesus. Eu coloquei ali uma oração para a gente fazer junto, igual semana passada. Vamos fazer essa oração não só lendo, mas pensando sobre ela e realmente orando sobre isso. Pode colocar, Vanessa. Vamos juntos? Senhor Deus, em Tua presença, vamos de novo? Senhor Deus, em Tua santa presença, Te pedimos que em um mundo marcado pelo excesso e sedução do prazer desordenado, clamamos pela pureza do coração. Liberta-nos, Senhor, da escravidão da luxúria, da busca egoísta que fere o corpo, a alma e o próximo. Ensina-nos a amar com Teu amor puro, livre, fiel e verdadeiro. Concede-nos a graça de dominar nossos impulsos, de cultivar pensamentos limpos e de respeitar a dignidade de cada pessoa como imagem Tua. Fortalece-nos com Teu Espírito Santo para que vivamos com retidão e sejamos testemunhas da Tua luz em meio às trevas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, Diga, necessita mais de Ti. amém. Eu quero convidar o Leonardo. Leonardo, pode vir, os irmãos já estão te esperando. Evaldo, Gisele, vamos aplaudir a vida do Leonardo. Deus abençoe, meu querido. Levante suas mãos, lembrando o macarrão.
Sua esposa vai agradecer. Já está pronta a janta. Amém? Abençoe o ministério de dança em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, agradecer por esse dia e por essa semana que nós teremos em nome de Jesus. Viu o Tiaguinho aí? Foi minha impressão ou eu vi mesmo? Seu filho Cláudio está aqui. Olha ele aí, ó. Deus abençoe, Tiaguinho. Bom te ver. Está aí a varoa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pedro, estou feliz, muito feliz em te ver, viu, Pedro? Fica firme conosco. Deus te abençoe. Quem não sabe, esse gigante aí é neto da irmã Dígia. A irmã Dígia. Olha o tamanho do homem. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos por essa noite, esse culto que o Senhor nos deu o privilégio de participar. Eu oro agradecendo pela vida de cada um dos meus irmãos e peço que o Senhor conceda uma semana de paz, livramentos, respostas de oração. Guarda-nos, Senhor, do mal e dá-nos uma vida vitoriosa na tua presença, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, vá em paz. Uma excelente semana, em nome de Jesus.